Olá, meus queridos, eu me chamo Carola e esses são os relatos de quem passou por uma experiência paranormal. Deixe seu like e se inscreva. Nesses dois relatos vou narrar para vocês duas lendas que vêm lá da região centro-sul do Brasil. Um ser que nem as profundezas da terra aceitou e foi devolvido. O gritador. O meu pai era funcionário do cemitério do município de Urupema, em Santa Catarina. Trabalhava na secretaria e na manutenção dos velórios e sepultamentos. Isso foi o ano de 1968. O que fez o meu pai pedir demissão, um ano depois, foi o sepultamento do senhor Elias Urner. Esse velório foi o mais triste que meu pai viu no cemitério São José. Não houve quem comparecesse. Elias Urner era casado, tinha 2 filhos, tinha pai, mãe e irmãos. E não se sabe de nenhum amigo. Se ele tinha amigos, não foram ao seu velório, nem ao seu sepultamento. Ele era muito rico. Diziam que era um homem terrível, com muitos pecados e que adorava os poderes das trevas e era muito odiado por todos. Mas o fato dele ter sido sepultado sem a presença dos familiares causou um efeito no meu pai devastador, porque ele nunca havia visto nada igual. Ele sempre foi um homem bom, com um coração enorme. Mas à noite, depois do sepultamento do senhor Elias, estava o zelador e o coveiro arrumando a capela. Cedo nesse dia, houve um início de incêndio e ligaram avisando ao meu pai. Quando ele chegou, foi direto para a capela verificar o ocorrido e ficaram os 3 conversando. A cova do senhor Elias, que não foi enterrado em jazigo, nem mausoléu, apesar de vir de família de posses. Mesmo o mausoléu de família, sendo grande e de arquitetura inovadora, foi sepultado numa cova simples. E o cemitério começou a tremer. Todo o solo sagrado pareceu ruir. Os 3 homens concluíram que o chão tremia por causa de um terremoto, mas os gemidos e os gritos que vinham das covas era tão alto e pavoroso que eles foram olhar e viram a terra se partindo e um homem surgiu de dentro de uma cova, e era a cova do seu Elias, como se cuspido pela terra. Mas o que os assustaram foi que ele estava com o corpo seco. Sua decomposição era avançada. Era um corpo sobrenatural, como o de um zumbi. Ele gritava. Não tinha olhos, eles tinham vazado. Era apenas um esqueleto humano. E saiu correndo do cemitério, pulando pelo muro. Depois disso ter acontecido, houveram muitas dessas aparições. E o meu pai se cansou e pediu demissão. E ainda ouço relatos de quem jura tê-lo visto saindo do cemitério depois da meia-noite. O segundo relato. Sou do interior do estado de Santa Catarina e trabalho numa chácara produtora de queijo e também entrego leite nos sítios vizinhos. Essa chácara não é muito grande, mas temos gado leiteiro e produzimos bastante, e também entrego no município mais próximo. Faço as entregas em cerca de 5 horas e alguns dias da semana eu entrego o queijo nas madrugadas. Isso é imposição dos compradores, levar o produto fresco antes do comércio abrir. A estrada de terra que eu costumo pegar tem muitas moitas, árvores e rochedos.
e nenhuma iluminação artificial. Faço tudo isso na caminhonete da chácara. E nesses 10 anos de trabalho como entregador, eu nunca vi nada sobrenatural, nem mesmo um único vulto fantasmagórico. Mas tudo mudou nessa noite, quando eu vi uma criatura como um cadáver ressequido, em estado avançado de decomposição. Ela atravessou na frente do carro. Eu usei o freio e quase o atropelei. E o carro não quis mais andar. Eu tentava ligar e ele tinha morrido. E eu saí e comecei a andar de volta em direção da chácara. Eu estava com tanto medo daquela coisa que eu segui o trajeto, olhando em todas as direções, preocupado. E a coisa gritava, como gritos vindos do inferno, um grito agudo de outro mundo, o que fazia meu corpo todo gelar. Ele passava gritando por mim, e a sua aparência era tão assustadora que eu me encolhia de medo. Os seus lamentos mais pareciam com alguém agonizando de dor, e eu o descrevo com um corpo seco e se parecendo mais com um zumbi. Eu estava andando no meio da escuridão, na hora mais silenciosa. Seus brados estridentes pareciam chamar pelo nome de Maria. O pavor que o som e a visão desse ser mítico era inegavelmente assustador. E sou uma testemunha e garanto que seus berros foram tão feios que eu cheguei a me urinar de medo. Ele continuava a me seguir e eu ouvia os seus gritos, que vinham ora de bem longe, ora de perto. Ele corria, dava a volta, passava por mim, gritava, vinha para perto e às vezes me cutucava com os dedos secos e unhas finas. E eu chegava a me estremecer com aquele toque. Não lembro quanto tempo durou e cheguei à chácara e eu nunca mais quis atravessar aquela estrada depois da meia-noite. Pelo menos não sozinho. A lenda do bradador ou gritador, como quiser, são histórias contadas por inúmeras pessoas que passaram por essa experiência sobrenatural e ainda dizem que só há descanso para essa entidade se encontrar por uma mulher por nome Maria 7 vezes, e assim poderá descansar em paz dos seus pecados graves. Até a próxima história sobrenatural. Beijos. Tchau.